Vou começar esse vídeo com um questionamento. Imagina você, em pleno 2026, ano de Copa do Mundo, falar mal do GOAT Vomitinha. Você consegue imaginar? Reflita se você conseguiria fazer isso. Se você é um monstro, conseguiria fazer uma coisa dessa. Imagina falar mal do Vomitinha em 2026. Aqui, esse exemplo aqui para mostrar um pouco, vou falar um pouco aqui sobre o GOAT, João Romita Jr., esse aqui teve autografado. Nós pegamos autografado em 2023. Como tinha, quando ele e o Frank Miller resolveram cozinhar essa história aqui. Demolidor, o Homem Sem Medo, uma excelentíssima história do Demolidor. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu achei isso aqui um barato. Maravilhoso, muito, muito bom mesmo. Gente que fala, são ação genérica e tal. Imagina, imagina falar mal do. Imagina, eu quero que você se imagine agora olhando isso daqui. Se imagine falando mal do Hulk. Não existe, isso não existe. Isso daqui simplesmente não existe. A gente tem também. Ó, dá pra ver essa capa comentarizada. Pô, sensacional. Sensacional. Além de ser um desenhista espetacular. Eu falava, não, porque esse áudio de excelente desenho do Homem-Aranha. Vocês que não sabem, aquela imagem do Homem-Aranha farmando aquela imagem do Homem-Aranha na chuva. De quem que é? Romitinho. Ele desenhou a imagem mais icônica do século XXI do Homem-Aranha. Romitinho. Quero que você pense um pouco sobre isso. Mas estamos aqui para falar sobre quando ele e o Frank Miller fizeram uma excelentíssima história do Demolidor. Não, eu nem sei se eu estaria pronto para falar sobre esse gibi. E olha que eu li ele duas vezes, mas faz tempo. E assim, nem o Queda de Murdoch, que eu li tem tipo, uns 2 dias, eu me sinto preparado para fazer vídeo. Porque é um gibi estúpido de bom. E, cara, enfim, se eu continuar falando aqui do quão bom o Frank Miller é como roteirista, quando o Frank Miller é no auge dele, é assim, Cavaleiro das Trevas já é excepcional, mas a queda de Murdoch assim, cara, que gibi. Como eu falei, a gente não tá aqui pra falar sobre o Frank Miller, a gente tá aqui pra falar sobre o Bolt, como tinha, mas não sobre isso. Tô fazendo aqui pro mentalizado, vocês perceberam? Mas, vou falar sobre Hulk contra o mundo. Ai, que ódio, eu fico pensando que o Romitinha, assim, ele deve ter se divertido muito desenhando esse gibi, porque o Romitinha, ele é o coroa bonitão. Entendeu? Ele é um coroa muito bonito. Ele tem uma frase maravilhosa que é desenhar é a melhor coisa que eu faço de roupa. Eu acho essa frase espetacular. Mas ele é um cara muito carismático. Tipo assim, ele é muito, muito carismático mesmo. Eu acho isso muito impressionante. Eu acho que dos quadrinistas que eu já conversei, assim, é um dos mais carismáticos. Gente bom, ele gosta de conversar, ele gosta de interagir, tem toda a fisicalidade do jeito dele. Romitinha é espetacular. Romitinha é espetacular. Se você não gostar de Romitinha, você precisa evoluir mentalmente. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Haters do Romitinha, porque eu sei que vocês estão por aí. Vocês se escondem com vergonha, mas eu sei que vocês estão por aí. Mas agora vamos falar sobre Hulk contra o mundo. É que sim, não, os Big. Deu pra falar muita coisa. Primeiro, vou agradecer ao Arthur, que emprestou esse gibi. Eu li no trabalho em, tipo, meia hora. É um gibi pequeno, entendeu? O gibi é considerável. Só que, tipo assim, quase não tem fala o gibi. É o gibi escrito pelo Sr. Greg Pak. Eu não sei muito mais coisa do que ele escreveu. Acho que eu não cheguei ali quase nada do que ele escreveu. Talvez Planeta Hulk há 10 anos atrás. Mas é definitivamente um dos gibis de porrada já feitos. Mas eu tenho muitas críticas a ele, tá? Não ao trabalho do Romitinha, mas ao editorial, ao Marvel e à escrita do gibi. Sim. Por quê? Porque eu sinto que é uma palmolice desgraçada. Você, tipo, não querer, você fazer os personagens tomarem atitudes e você ficar nesse meio que, moralidade cinza, assim, do que não, eles evidentemente tomaram uma decisão ruim que afetou pessoas.
sabe? Mas não, é que eles não sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Um negócio muito crítico de identidade, sabe? Aquele desgraçado daquele Brad Meltzer. Essa imagem é maravilhosa. Maldito seja Brad Meltzer, que inclusive está voltando a escrever de vídeos super. Mas ele fica tipo. Mais da mesma, entendeu? Ele podia ser um gibi que falava sobre coisas mais profundas. Não tão profundas, então um internauta da vida, mas minimamente profundas, sabe? Tentar pensar, tipo, moralidade, conflito, decisões políticas, escolhas, humanidade, entendeu? Pô, mas ele é um monstro, mas ele também não é um homem, entendeu? Esse tipo de coisa, mas não tem nada disso. É só porrada seca e franca com doses de tipo, ah, mas eles são heróis, não, mas eles mataram, ah, mas eles são responsáveis, não, nós não somos responsáveis. Sim, vocês são responsáveis, mas no final eles não eram responsáveis porque Cosby é covarde. Porque se fosse bom mesmo, não teria aquele plot twist chechelento, plot chechelento do final de mim. Mas vamos começar pelo começo. O quatro pessoas vão do grupo dos Illuminati. Eu fiz quatro pessoas foram do grupo dos Illuminati. Tony Stark, Reed Richards, Stephen Strange e Balacagar Boltagon resolveram exilar o Hulk do planeta, pegar ele na espaçonave, jogar ele para o espaço e seja o que Deus quiser. Ele vai para Issachar, o planeta governado por um tirano, ele vira gladiador, derrota todo mundo, vira o rei do planeta, fica tudo mais mil maravilhas, até que uma nave, que é a nave que o Hulk veio, explode, mata todo mundo, mata a mulher do Hulk, mata... ela estava grávida do filho dele. E aí é isso que acontece. Aí o Hulk, puto da vida, fala, mas que desgraçados, não satisfeitos em me exilar, eles resolvem acabar com a minha vida. Literalmente acabar com tudo que eu construí. Aí ele vai pra Terra, chulo de raiva, com razão. Aí ele chega primeiro, todo mundo falando, meu Deus, alguma coisa está acontecendo na Lua, ele vai visitar o Raio Negro. O Raio Negro fala um negócio, ele sabe o poder do Raio Negro, tipo, se ele falar alguma coisa que a voz dele é tipo, tão potente que tipo, ele provavelmente vai desintegrar um raio de alguns quilômetros quando ele fizer isso. Aí ele vai e fala, tira uma lasca da lua, se o continua lá firme e forte. A gente vira a página, o conflito dura 4 páginas, o Raio Negro é completamente esmigaçado pelo Hulk. Aí ele vai pra Terra. Aí chega a vez do Tony Stark, o Tony Stark com a armadura dele, a Hulk é esmigaçado de novo. Aí depois a gente tem um grupinho de heróis. Também é todo mundo esmigaçado. Hulk, Homem-Aranha, um monte de gente. Aí depois tem o Quarteto Fantástico, e todo mundo é escorraçado também, todo mundo. Aí depois o Doutor Estranho também é escorraçado, todo mundo é escorraçado nesse vídeo pelo Hulk. Falei, os vídeos de porrada, não tem muito diálogo. É uma porrada boa? É uma porrada boa. Porrada divertida. Mas é xoxo. É divertido, mas é xoxo. Você vai lendo os vídeos, você vai entendendo, entendeu? A coisa que mais me chamou a atenção é exatamente o lance do amigo do Hulk tentando constantemente meio que convencer ele a fazer escolhas certas. Que é o Hulk, ele ganha o lance do ele é atingido pelos raios do Gama quando ele vai salvar um amigo dele, que seria atingido pelos raios, aí ele é atingido no lugar. E aí é interessante esse amigo tentando, ele, tipo, pô, não tenta tomar essas decisões porque não vale a pena e tudo, tenta me escutar e tal, não sei o quê. Tem o Sentinela também da história. E só que eu acho essa parte do Sentinela bem mais ou menos, porque tipo, podia ser melhor trabalhada a ideia de tipo, também ele também é uma pessoa que tem que lidar com conflito interno, tem que lidar com as emoções constantemente. Só que ele é visto como uma figura solar e ele tem que combater o vácuo, que é essa coisa de trevas, e o Bruce Banner é só tipo raio, vai força. E contrastando com inteligência, ele não, ele é uma figura que tipo, contrasta entre essa figura solar e a figura de trevas. Eles têm que lidar com sentimentos internos e por isso que eles são semelhantes e se entendem, mas não, é só tipo, agora nós dois podemos nos soltar. Ah, porrada, 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 porrada. É bacana, porrada, é bacana. É bacana. Não vou falar que não é legal. Você vê o Gold Vomitinha cozinhando com socão, chute, explosão. É muito maneiro. Não vou falar que isso não é maneiro, porque é muito maneiro.
Mas é isso, o gibi ele meio que se resume a isso, sabe? E eu fico triste, minha maior crítica a esse gibi é os Illuminati não terem apanhado o suficiente. Porque depois que o Hulk desce o sarrafo, todo mundo tem até o lance do Doutor Estranho, deixa meio que abrir espaço para um demônio dentro dele pra tentar derrotar o Hulk, só que aí esse demônio quase mata uma rapaziada, e aí o Doutor Estranho ele fica com um peso na consciência, tipo, meu Deus, o que eu fiz e tal. Aí o Hulk usa a tecnologia de Sakari e faz uma arena de gladiadores, só que são eles quatro indo se matar, e aí, é o que eu falei, eles não brigam entre si o suficiente. Tinha que ter mais, eles sendo mais escorraçados. Já que a história não escorraça eles, então vamos colocar eles se escorraçando, entendeu? Mas infelizmente não acontece. Eles são salvos lá, tem o lance do Sentinela e tal. Não só do Sentinela, mas como é que o Hulk ele fica tipo, porra, eu já passei minha mensagem, só que ele tem os minions dele lá de sacar, que o pessoal que ele trouxe com ele, eles falam, não, mas olha o que eles fizeram com a gente, tudo, e aí tem um plot twist de que na verdade a bomba foi armada por um cara lá que era parceiro do Hulk. Não foi armada por ele, mas ele viu a bomba sendo armada porque era a coisa certa a se fazer, porque as pessoas não podiam esquecer tipo assim, da força do Hulk. Esquece, não importa. Eles só fizeram isso porque eles não tinham coragem de colocar as mortes na conta desses personagens e fazer eles terem uma mancha na carreira maior ainda. Fizeram isso porque eles não tinham coragem. Infelizmente, foi fizeram uma roleteira cortado. Esquece, 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 esquece. Não. O que seria uma melhor parte dos vídeos, de fato. Tipo assim, eles realmente serem responsabilizados pelo massacre. Mas tecnicamente não foram eles e tal, não sei o que. Tudo bem. Vida que segue. Mas aí, cara, sei lá, entendeu? É divertido, mas ainda assim, né? Entendeu? É coisa só como tinha fazendo todo mundo trocar soco, né? Entendeu? Mas não tem o suficiente. Pelo menos o que me satisfaz um pouco é saber que depois que o Mito volta, ele desce totalmente ferro, assim, desce firme, firme, firme e forte. E aí depois eu até falo um pouquinho sobre só essa edição específica, onde a gente tem o Homem de Ferro apanhando, graças a Deus. Bela e moral Homem de Ferro apanhando. Mas, cara, não é que eu não tenho muito pra falar sobre esse tipo, entendeu? O roteiro é bacana, falta de profundidade, desenhos legais. A história da Marvel novamente dando aquela leve atrapalhada numa história que podia ser mais do que ela é. Podia ser mais do que uma porrada massa velha, mas podia ser uma porrada massa velha com alguma substância, algum sabor mais delicado. Infelizmente não. Diferente disso daqui. Isso aqui tem sabor. Isso daqui sem sabor, tem nuance. Isso daqui não é. Mas enfim. Hulk contra o mundo, agradeço aqui hoje novamente ao Arthur por me trazer esse gibi. Hulk contra o mundo ganha um 5,82. Essa nota para Hulk contra. Eu me diverti, eu acho que eu me diverti mais dentro do Hulk contra o mundo do que o Shrek Zero e o Mulher Maravilha. Mas ele voltou mais, então o Hulk vai ficar com 4,42 contra o mundo. Essa nota toda vai somente para os desenhos do Ranchinha. Que homem maravilhoso. Que homem espetacular. É isso que eu tenho pra falar sobre o Culto Mundo. Agora, obrigado. Agora, falarei no próximo vídeo sobre, usando a nomenclatura atual, o maior ragebaiter dos mangás. Shintaro Kago, o homem que escreve gibi de gente comendo. Exatamente, o trocadilho com o nome dele é bem bom. Mas é isso, pessoal. Adeus. Vou ficar segurando aqui a capa do bonitinho, porque vai que a coisa de thumbs automáticas do YouTube olha e fala: caraca, esse comentinho é bom mesmo. Tchau, tchau.